tema da nossa mensagem hoje é Estou em obras. Diga comigo, eu estou em obras. Quando você está em obras, significa... Quando alguma coisa está em obras, significa que aquilo está melhorando, sim ou não? Nem sempre é verdade isso, mas se estima que, né? Momento que eu vou fazer uma consulta aqui à minha consciência. É por precaução, tá, gente? É só... Ok? Estamos em obras, irmãos, porque, como seguidores de Cristo, nós viemos de um mundo onde se segue muita coisa. E quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus e queremos fazer as coisas que Ele nos mandou pregar e fazer. Nós pregamos a Cristo aqui nessa igreja, amém? Amém. Quem tem certeza disso? Amém. Nós pregamos a Jesus Cristo, porque isso significa, então, que nós ensinamos aqui a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é tudo sobre Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus Cristo. Você vai encontrá-lo em todos os livros da Bíblia. Jesus está presente em todas as páginas da Escritura Sagrada. Mas a pergunta é, ou como pode ser, ou como podemos ser um cristão vivendo numa sociedade não cristã? Porque embora sejamos uma nação, considerada uma nação cristã, e isso é verdade em parte, mas nós vivemos cada vez mais num ambiente onde os valores não são cristãos, os costumes não são mais cristãos, as crenças não são mais cristãs, mas mesmo assim, nós continuamos em obras. Diga para o seu vizinho, nós continuamos em obras. Nós estamos aprendendo a aplicar a nossa fé, estamos aprendendo a ser generoso, a ser amoroso, a ser perdoador. Nós estamos aprendendo a nos despojar do velho homem, com a velha natureza que se corrompe, e estamos aprendendo a nos vestir de Cristo. Diga, nos vestir de Cristo. Por isso que nós estamos deixando para trás o jeito de viver, o estilo de vida egoísta, indiferente, incrédulo. Estamos aprendendo a ser amorosos, generosos, cheios de Deus e cheios de compaixão por uma geração que se perde, mas mesmo assim continuamos em obras. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos, eu gostaria que você mantivesse agora a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos e vamos estudar sobre eles pelos próximos minutos. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mantenha sua Bíblia aberta, não feche. O apóstolo Paulo que escreve essa carta aos Efésios, e ele diz que nós não devemos, começa no versículo 17, dizendo que nós não devemos andar como andam os gentios. Você já deve ter lido várias vezes essa palavra gentio, ou gentios no plural. Gentios significa, em outras palavras, o mundo. Do ponto de vista do Antigo Testamento, significava todas as outras nações, exceto Israel, que se tornou a nação de propriedade exclusiva de Deus, e
assim se chamava todas as demais nações, todos os demais povos, mas também pode se referir a um estilo de vida anticristão, o modo gentílico de viver, os gentios, o modo que os gentios vivem, é um modo anticristão, que se rebela contra Deus. Eu gostaria de ler com você ainda na versão A Mensagem. Eu gostaria, antes de ler esse texto nessa versão, dizer para você uma coisa. O próprio autor dessa versão admite que ele não criou essa versão para substituir as demais versões, as versões mais antigas e mais tradicionais que nós já temos, como, por exemplo, a Revista Atualizada, que é a que eu uso. Ele tentou criar uma linguagem que facilite o entendimento. Mas eu gostaria que você tivesse cuidado de não ler somente uma versão como essa, tá? Porque ela pode, não pela intenção do autor, mas pode talvez distrair um pouco o entendimento. Mas ele diz assim, versículo 17: é por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto é que o seguidor de Cristo, ele é diferente do mundo. Amém ou não amém? O seguidor de Cristo é o quê? Vamos dizer juntos? O seguidor de Cristo. Todos juntos, de uma só voz. O seguidor de Cristo é diferente do mundo. Quem entendeu isso? Não é a roupa, irmãos. Eu já vi um tempo que a pessoa dizia assim: eu conheci fulano, eu acho que ele é crente, porque a roupa que ele veste, especialmente as mulheres, né? Algumas com os cabelos longos, e nada contra cabelos longos, né? Às vezes com roupas tão compridas que ajudam a limpar a via pública. E outros trejeitos que foram, em algum momento, considerados marcas de um crente que não tem nada a ver, né? Embora um crente se vista com decência, ok? Amém? Amém ou não amém? Amém? Mas não é a roupa que a gente usa, não é o carro que a gente dirige, não são não é a casa que a gente mora, mas é a vida de Deus que flui através da sua vida. É um viver, é um estilo de vida não mais alheio à vida de Deus, como diz Paulo aqui aos Efésios, que aqueles que vivem longe de Deus vivem uma vida totalmente desconectada do que é Deus, do que Deus é. Nós vivemos um estilo de vida que leva em conta, primeiro, Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão nos ser acrescentadas. Quem recebe, diga amém. Ser um seguidor de Cristo, ser diferente do mundo, é abandonar uma vida de depravação. Irmãos, eu nunca vi. Você tem notícia de uma época que se viveu tanta depravação como hoje? Onde não somente a mídia, de um modo geral, mas governos estão empenhados em erotizar crianças cada vez mais precocemente. Estão empenhados em ensinar crianças a se masturbarem e a fazerem sexo cada vez mais cedo. Isso é fruto de uma vida anticristã. Isso é fruto de um abandono dos valores do reino de Deus, que leva a sociedade para um buraco. Bom, do ponto de vista humano, não tem saída, vai se entrar, não é hecatombe, não vai ser nuclear, não é familiar. É claro que, humanamente falando, mas nós cremos que, como a Bíblia Sagrada nos ensina, que a família é uma ideia de Deus, ela não é fruto apenas de uma ideia
que brotou da cultura ou dos valores judaico-cristãos que marcaram e marcam a nossa geração desde a Idade Média para cá, não é fruto só disso. Família é uma ideia de Deus. Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu a família como um fundamento. Portanto, nós sabemos que seja o que for, haja o que houver, a família vai sobreviver. E quem viver, verá. Se você colocar a sua família debaixo do crivo da palavra de Deus, pode ter certeza, vai haver hecatombe por todo lado, mas sua família está protegida. Se você se submeter aos princípios da palavra de Deus, se você se submeter aos valores do reino de Deus, vai chover praga na terra do Egito, mas você vai estar na terra de Gósen. Diga para o seu irmão, você está na terra de Gósen, meu irmão. Mas é isso que a gente está percebendo hoje, parece zumbis, esse povo que vive obcecado por sexo, por todo tipo de depravação, viciados em todo tipo de perversão, como diz aqui o texto. Versículo 20, vamos ver, volta para a sua Bíblia. Versículo 20 diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. A segunda coisa que o seguidor de Cristo é que ele está se despojando do velho homem, está se revestindo do novo homem, criado segundo Deus. Isso é que nós chamamos de santificação, processo de santificação. É o processo de estar em obras. O que é estar em obras? É o processo que a palavra de Deus efetua todo dia. A palavra de Deus diz que ela é como água que lava. À medida que você lê a palavra, à medida que você medita na palavra de Deus, à medida que você ouve a palavra de Deus, à medida que você deixa que a palavra encontre lugar na sua vida, ela vai lavando, ela vai despojando você, ela vai limpando a impureza, ela vai limpando o que não presta e vai colocando lá a justiça de Cristo, vai colocando lá a verdade de Deus e vai revestindo você de um novo homem, de uma nova natureza. Quem entendeu isso? O seguidor de Jesus está se despojando do velho homem e está se revestindo do novo homem criado segundo Deus. A mensagem desse texto, versículo 20, diz, mas isso não é vida, gente. Olha a expressão que ele usa, né? Vocês aprenderam de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Irmãos, eu quero botar doideira na Bíblia, pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos isso mesmo. Saiam fora, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Quem entendeu isso? Quem entendeu? Não. Quem quer um estilo de vida zerado aí? Novo em Cristo, abençoado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Irmãos, isso é um trabalho do Espírito Santo. Não se preocupe de você tentar ser alguma coisa. Não tente. Despojar-se do velho homem não é uma tentativa humana de fazer algo para melhorar. Despojar-se do velho homem é essencialmente confiar no Espírito Santo que Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai limpando você, vai limpando sua vida. Portanto, essa é uma característica do seguidor de Cristo, despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Como isso acontece? Versículo 25. Por isso, deixando a... Vamos dizer juntos? Por isso, deixando a mentira. Fale
cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irmãos, você já viu uma época onde se fala tanta mentira? Já desse eu vi uma reportagem, né? Acho que eu já falei aqui isso. Que o camarada falava assim que a média diária, irmãos, eu não sei onde ele tirou isso. Ele estava falando que a média diária de um ser humano é mentir falar 200 mentiras por dia. Eita, filho do diabo, né? Porque, irmãos, Satanás é o pai da mentira, sim ou não? É a única propriedade que Jesus dá para Satanás. Jesus diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E quando ele profere uma mentira, ele está falando do que lhe é próprio. É a natureza dele a mentira. Por isso, nunca entreviste um demônio. Ele não vai falar a verdade para você. Não interessa o que demônios falam. Não ouça, não dialogue, não entreviste, nada. Demônios são mentirosos por natureza. Não acredite no que eles falam. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: cada um falem a verdade com o seu próximo. Deixe de lado a mentira. Irmãos, eu não acredito que você, para ser bem-sucedido na vida, precisa mentir. Se seu negócio só funciona se você mente, então seu negócio é um negócio, você tem como sócio o capeta com você. Diga, está amarrado. Se para vender precisa mentir, isso é um negócio amaldiçoado, está fora. Deus não tem dificuldade de abençoar o seu negócio se você for correto. Você já imaginou alguém que vende uma coisa mentindo, enganando? Quando você for descoberto, o que vai acontecer com o seu negócio? Quebra de uma vez e acabou a sua credibilidade. Não é verdade? Então fala a verdade. Falar a verdade não é só melhor, não. É a única coisa que a gente pode falar. Mesmo que seja com prejuízo aparente. Mas a mentira, não queira ter por pai o capeta, porque ele é mentiroso. Mas olha o que diz a mensagem. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Fale a verdade no corpo de Cristo. Estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para quem? Para você mesmo. É isso que a outra versão diz. Não mintam, porque vocês são membros uns dos outros. Quando você mente para alguém, está mentindo para você também. Está mentindo para a sua família, está mentindo para as pessoas que você ama. Portanto, o seguidor de Cristo fala a verdade. Não negocie a verdade nunca, nunca. Não vale a pena inventar uma história para parecer bonzinho, para dizer que, ou para se safar de alguma coisa. Esses atalhos sempre vão levar num buraco que vai ficar muito difícil depois. É melhor contar a verdade. Conte. Ah, pastor, não posso contar, porque se contar, eu vou perder a amizade. Você já perdeu antes mesmo, filho. Ah, não vou contar a verdade, porque eu posso perder meu casamento. Você já perdeu seu casamento. Você vai tentar recuperá-lo. Jesus vai te ajudar a recuperar seu casamento. Ah, não vou falar isso não, que eu vou perder meu negócio. Tudo que é baseado em mentira já está perdido, gente. Não entra nessa, porque o diabo vem para ser sócio de quem vive mentindo. Vamos em frente, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Na versão, a mensagem diz assim: é normal ficar com raiva. É normal para você ficar com raiva, não? Não, nem tem sempre, né? Tem gente que é normal, né? Fica com raiva toda hora, parece que está emburrado, né? Esse dia eu estava falando com um irmão que é de Belo Horizonte, está morando aqui. Aí ele disse assim: mas pastor, parece que tem um pessoal, tem umas pessoas aqui que eu encontrei aqui, é tudo cheio de lundum, né? Eu digo, lundum, também tu já sabe desse negócio de lundum, né? Que esse negócio fica com raiva por causa de bobagem, e fica com raiva a vida toda.
né? A Bíblia está dizendo, olha, veja só, a Bíblia não está dizendo aqui, olha a sutileza da tradução. É normal ficar com raiva? Talvez não seja normal, não. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras, né? A Bíblia está dizendo, irai-vos, mas não pequem. Como é que isso acontece? Vamos continuar lendo. É claro que todos sentem raiva. É verdade, esse é outro ponto. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Aqui eu gosto disso, irmãos. Né? Porque a gente poderia dizer assim, você pode ficar com raiva quanto tempo? Uma semana, um mês, um ano, a vida toda? Aí não, aí ele ele dá um limite. Qual é o limite? Até o sol se pôr, meu irmão, resolva. Você tem até o sol se pôr. Quando o sol se pôr, não guarde mais nada. Resolva logo, libere. Se não dá para ir lá, né, abençoe, perdoe, libere. E não fica com esse negócio guardado aí, né? E diz mais assim, não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Irmãos, a ira não é necessariamente um sentimento ruim. Escute o que eu vou falar aqui para você não... Escute, tá? Escute, por favor. Estou dizendo que a ira é boa, não. Estou dizendo que a ira, muitas vezes, é um motivador para você fazer alguma coisa. Aquelas mães, por exemplo, que tiveram seus filhos assassinados brutalmente por algum menor desse aí, algum assassino desse, homicida, porque se juntaram, são mães que têm em comum essa perda terrível, né, de um filho, adolescente, jovem ainda. Elas sentem muita ira com aqueles assassinos, que muitos deles estão soltos por aí, sob o argumento que são menores de idade. E elas se uniram para lutarem a favor de algo. Então a ira, ela tem um poder de motivar a gente. O problema é quando essa ira leva a gente a pecar. O que leva a gente a pecar? Leva a gente a se vingar, é pecado. Leva a gente a falar o que não deve, aí se torna pecado. Essa ira leva a gente a tomar atitudes que podem ser danosas. Enfim, são situações que a ira pode levar, mas ela também pode ser um bom motivador. Agora, a questão não é se você se ira ou se não ira. A questão é o que você faz com ela. Como é que você lida com essa ira? A Bíblia diz, não se ire, mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Especialmente, irmão, isso aqui é muito prático para a vida conjugal. Quantas vezes a gente vai dormir, né, irado, com vontade de torcer o pescoço do outro, né? Aí um dia o irmão falou assim, não, pastor, é porque eu briguei de noite. Aí como o sol já estava posto, aí eu fiquei logo direto. Então é o contrário, meu irmão. Quando o sol abrir, olha, se livre logo disso, né? Sai fora. Porque o seguidor de Cristo não fica irado para sempre. Diga comigo, o seguidor de Cristo não fica irado para sempre. Resolve logo esse negócio. Não vale a pena ficar andando com esse troço atrás da gente, né? Vamos em frente, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O seguidor de Cristo, irmãos, não furta mais. Ele agora trabalha para ter não só o suficiente para a sua família, mas para ter também como acudir o necessitado. Ou seja, quem trabalha, Deus ajuda, amém? Você sabia que trabalho não é uma maldição? Você sabia que eu acho, eu não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, embora eu tenha base bíblica para isso, mas eu creio que no céu vai ter trabalho. Aí o irmão falou um dia desse, misericórdia, pastor. Eu não acredito que no céu vai ter trabalho. Eu tô já perto de me aposentar, eu só venho falar nisso, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, trabalho não é maldição não, gente.
Trabalho mantém você ocupado. Trabalho mantém você usando suas faculdades mentais, né? Trabalhando, você está fazendo algo útil. Portanto, trabalhar é uma bênção. E se você sabe, você sabe que você é filho de Deus, uma filha de Deus, e que Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, você tem certeza que em nome de Jesus você vai ter o suficiente para abençoar a sua casa, a sua família, e vai ter ainda sobejando para ajudar o pobre necessitado. Quem recebe, levanta a mão para o céu e diga: eu recebo. Amém? Vamos em frente. Não sai da vossa boca, versículo 29, nenhuma palavra torpe. Irmãos, o que é a palavra torpe? Em outras palavras, palavra torpe é palavra podre. É palavra podre mesmo. Apodrecida. Não sai da sua boca palavra podre, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, palavra torpe não é só palavrão. Palavrão já é mesmo. Mas tem palavra que não convém. Tem palavras que não são necessariamente uma palavra feia, palavrão, palavra torpe, mas é uma palavra que destrói, que não edifica. Então não fala. Só fala que for boa para edificação, para abençoar, para edificar, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que te ouvem. O seguidor de Cristo, portanto, não fala mais palavras torpes, ou seja, ele não fala mais palavras podres. O Espírito Santo vai limpando. Quem crê que o Espírito Santo está limpando a sua vida? Limpando sua mente. Irmãos, tem pessoas que viveram a vida só falava palavrão. Ele não consegue expressar uma opinião sem usar um palavrão. Ele não consegue dizer uma coisa bonita sem usar um palavrão. Ele não consegue dizer uma desgraça sem usar um palavrão, pior ainda. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele começa a mudar a nossa vida. Ele começa a mudar as nossas palavras. Se lembra? Você está em obras. E essas obras também faz parte mudar seu palavreado, seu pensamento. Às vezes, meu Deus, o irmão falava assim: pastor, eu pensei, já falei. Tem gente que 10 palavras fala 11 palavrão. Eu falei: irmão, calma. Você confia que o Espírito Santo veio a morar em você? Confio. Então confia que ele vai mudar a sua boca. Vai tocar a sua língua, como tocou os lábios de Isaías. Com uma brasa, tirou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou a sua boca. E disse: a tua iniquidade foi tirada, a tua boca foi purificada. O Senhor diga assim: o Senhor purifica a minha boca. Purifica meus lábios. Purifica minha mente. Eu quero ter palavras que abençoam, que edificam. Em nome de Jesus, eu rejeito todo o meu passado de palavrão, de palavra torpe, palavra suja, palavra imunda. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem, muda e abençoa, transforma, em nome de Jesus. Amém ou não amém, queridos? Amém. E versículo 30, vamos em frente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que significa entristecer o Espírito de Deus, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa. Olhe para mim agora, olhe para mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força cósmica, como alguns dizem. Ele não é um sopro de Deus, simplesmente, como alguns defendem. O Espírito de Deus é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele se alegra conosco. Ele nos enche da sua presença. Ele tem atributos de uma pessoa, inclusive de se entristecer. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Você já ouviu aquela voz lá no seu íntimo, no seu coração? O Espírito Santo falando com você, e você diz assim: isso deve ser coisa da minha cabeça.
E aí ele fala de novo. Quando ele fala alguma coisa, irmãos, primeiro, vai pesquisar, vai perguntar para ele, Espírito Santo, é o Senhor que está falando mesmo. Vai pesquisar na palavra, porque tudo que o Espírito Santo fala está amparado na palavra. Ele não vai falar nada que está contrário à palavra de Deus. Você sabe quando mais a gente entristece Ele? Quando Ele fala conosco e a gente não obedece. E Ele fala de novo e a gente não obedece. É aquilo que a Bíblia chama de coração duro, dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Cabeça dura. Gente que não se quebranta. Gente que não se humilha. Gente que é incapaz de obedecer. O Espírito Santo está falando. E a gente só quer fazer as coisas da cabeça da gente. Isso entristece o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito de Deus, porque nele você foi selado para o dia da redenção. Ele é o penhor da sua herança. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado como essa garantia. Você tem o Espírito Santo habitando em você, isso é uma garantia, um penhor, de que Jesus vai voltar para trazer a herança que Ele prometeu para você. O Espírito Santo que habita em você, Ele te selou. É por isso que o mundo espiritual percebe, conhece, sabe quem habita em você, quem está em você. E ele tem que respeitar quem está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. O Espírito Santo que habita em você e está conectado com o seu espírito que foi recriado em Deus, nascido de novo, ninguém pode tocar nesse lugar, porque ele é exclusivo do Espírito Santo. Portanto, o seguidor de Cristo procura ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Diga comigo, o seguidor de Cristo procura ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. E por último, versículo 31 e 32 diz, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O seguidor de Cristo é gentil, é compassivo e é perdoador. Diga comigo, o seguidor de Cristo é gentil, compassivo e perdoador. Quero terminar com uma definição e uma frase. O que é cultura para você? A cultura de um povo é um conjunto de crenças, de valores, de costumes e influências que estão moldando e definindo o caráter de uma sociedade. Nosso dever como cristão, confrontar esse caráter, se ele está de acordo com o caráter de Cristo. E quando isso acontece, e quando esse conflito se estabelece, nós precisamos ter coragem de assumir a diferença. John Stott disse certa vez, quando a igreja está conformada com o mundo, e essas duas comunidades aparecem para o espectador como sendo apenas duas versões da mesma coisa, a igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. Nenhum comentário poderia ser mais prejudicial e danoso para o cristão do que essas palavras. Você não é diferente de qualquer pessoa. Se essa for a frase que dizem a nosso respeito, que dizem a seu respeito, então não poderia você ouvir nada mais desastroso e danoso do que isso. Porque o seguidor de Cristo é diferente do mundo. Quem está disposto a pagar esse preço para ser de Jesus? Vamos ficar de pé. Vamos.